Pai querido, eu te louvo, te agradeço, ó Deus, por esse momento. Coloco, ó Pai, a minha vida nas mãos do Senhor, que o Senhor venha falar conosco, ó Deus. Não aquilo que realmente eu unicamente pensei, mas que o Senhor possa nos usar, falando, ó Pai, justamente a direção que o Senhor tem para cada um de nós, conforme a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos fazendo quase que um estudo sistemático aí de Mateus, né? Estamos aí no capítulo 17, trabalhando Mateus. Mas o que acontece? Tem a cura de um lunático, né? Um jovem com epilepsia ou possesso, alguns temas conforme a palavra. Mas eu vou ler Marcos 9, de 14 a 29, tá bom? Porque tem um enfoque maior em cima do que eu quero falar. Então é Marcos 9, de 14 a 29. Então é um texto abençoado, né? Fique atento aí para você não perder aí a direção, amém? Glória a Deus. Como eu falei, aqui ó, o jovem lunático, pode ser o jovem possesso, né? Vou fazer a leitura. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis? Que é que discutis com eles? E um da multidão respondeu, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. E ele respondeu-lhe e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E, quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta caixa não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Podemos colocar como título da mensagem: quando Jesus chega, tudo é resolvido. Quando Jesus chega, tudo é resolvido. Amém? E essas vertentes de chega na nossa vida, chega na nossa casa, em qualquer momento, em qualquer situação que ele chega, tudo é resolvido. Amém? Irmãos, nós podemos observar que antes desse fato, houve a transfiguração de Jesus. Basicamente, nós falamos da transfiguração domingo passado. E na transfiguração, irmãos, foi o céu. Foi o céu desceu ali. Olha, o rosto de Jesus ficou como o sol, as suas roupas ficaram resplandecentes,
Eles viram ali Moisés, Elias. Quem estava com Jesus? Pedro, Tiago e João estavam lá. E os outros 9, que eram 12, os outros 9 estavam lá no sopé, né? Quando acabava a elevação, no sopé da elevação. E aí, irmãos, olha o céu. Estava tão bom lá, irmãos, que Pedro falou assim: Senhor, vamos fazer 3 tendas e vamos ficar aqui. Estava gostoso, irmãos. Deus, unção, essas coisas todas. E depois, ao descer, Jesus descendo e tal, foi visto que uma situação totalmente oposta à que estava anteriormente. Antes estava reinando a paz, a harmonia. Olha, Deus até falou com a sua voz: este é meu filho amado. A ele ouvi. Até a voz de Deus, irmão. Irmãos, um negócio sobrenatural. Mas ao mesmo tempo, quando eles desceram, Jesus desceu, o caos estava montado ali. O caos. Como é que era o quadro? Tumulto, né? Filho lá possesso, mãe desesperada, o líder religioso fracassou na sua missão, acusação, e Jesus está chegando. Irmãos, isso mostra também até a nossa vida. Em alguns momentos você pode estar lá no alto, desfrutando da unção, e de repente surge alguma situação difícil, a sua vida vira ali do avesso. Talvez você até fale: não era isso que eu estava esperando, eu queria o céu, planejei ficar sempre neste lugar de adoração, tudo dando certo na minha vida, mas não é isso. E agora? O que eu vou fazer? Muitos até se desesperam, largam tudo. Muitos cometem loucura, é onde que vem até suicídios, separações, desavenças, agressões, acusação, homicídios, sabe, mágoas. Porque antes estava o céu, estava tão bom, e de repente aconteceu tudo isso. Esse é o quadro que nós podemos observar. Eu li num comentário interessante, que o comentário falou que o quadro que Jesus viu ali foi da nossa atualidade, do mundo. Filhos muitas das vezes atacados pelo inimigo, pais desesperados sem saber o que vai fazer, e líderes fracassados. Forte, não, na minha palavra não, um comentário bíblico. Falei: olha, misericórdia de mim aí, meu Senhor. Mas é verdade, um enfoque diferente, real. Amém? Mas Jesus desceu, irmãos, e a gente vê que Jesus está sempre disposto a socorrer a multidão, a socorrer o necessitado. E ele, ao descer, ele viu alguns escribas, certo, disputando, acusando, falando com os discípulos de Jesus. Não se diz ao certo o que eles estavam falando, com certeza estavam acusando, pressionando eles. Que eles faziam isso com Jesus, quanto mais com o discípulo. Quanto mais com o discípulo de Jesus. Mas Jesus chegou, já viu tudo isso, e falou com eles: o que vocês estão discutindo com ele? Com meus discípulos? Aí ele já colocou já em ordem já os escribas. E daí, pelo tumulto, o próprio pai falou: Senhor, olha, meu filho é assim e tal. Ele falou que tem um espírito mudo.
E falou toda a reação que dava, né? Ainda falou assim, olha, e quando eu pedi, se você for ver, ele foi até meio arrogante, eu disse para os seus discípulos, para que expulsasse. E não puderam fazer isso. A verdade, ele procurou a pessoa errada. Tinha que ter procurado Jesus. Jesus estava lá. Eu sei que, logicamente, ele foi atrás de Jesus. Jesus estava lá, em cima no monte. E ele procurou os representantes de Jesus. Mas ele já foi acusando. Irmãos, se você for ver lá na frente, e nessa questão toda, Jesus ele ficou triste. E falou, olha, geração incrédula, até quando que eu vou ficar com vocês? Ou seja, até quando vocês vão depender de mim para tudo? Logo eu estarei com o Pai, vocês vão ter que caminhar sozinhos. Vocês que vão expulsar os demônios. Vocês que vão usar o meu nome com autoridade. E falou, então trazei para mim. Irmãos, eu não quero aqui levantar críticas aos discípulos pela falta de eficácia ali. Não é verdade? Depois, Jesus fala por quê. Mas talvez porque eles estavam se fiando em Jesus, que estava próximo, talvez até mesmo eles estavam tristes, porque Jesus falou várias vezes que iria para o caminho da cruz, que iria morrer e ressuscitar. E foi repreendido por eles. Pedro mesmo repreendeu Jesus. Eles não conseguiam digerir isso. Eles viam, imaginavam Jesus como rei, não Jesus morrendo. Isso dava uma tristeza para eles. Eles não assumiam a posição que Jesus já tinha designado para eles. Amém? Mas Jesus já tinha dado autoridade para eles. Em Mateus 10, em Marcos 6, 7, Lucas 9, eles foram enviados e Jesus Cristo deu autoridade para que eles expulsassem demônios. Eles fizeram isso. Mas ali eles fracassaram. Irmãos, eu gostaria de ressaltar também as críticas dos escribas. Irmãos, criticar é muito fácil. Criticar é muito fácil. Irmãos, há pessoas que são uma bênção, que muitas das vezes dão palavras para te motivar, mas outros que são levantados pelas trevas para te criticar, para te derrubar, mas não se abatam com as críticas. Tem que ser um combustível para que você vença em nome de Jesus. Amém? Como Jesus falou do interior, que vem o que mata o homem. Eu gostaria que você fizesse um paralelo. Esse jovem estava possesso, todo mundo estava vendo. Todo mundo. O cara tá fora de si. Mas será que eles viam os escribas possessos, usados pelo inimigo? Será que eles viam os fariseus? Não foi o pessoal espumando e tal que matou Jesus, não, irmão. Foi o pessoal sangue frio. Que você olhava, eram até líderes. Gente da alta sociedade da época. Cheio dos estudos da autoridade. Mas tomados pelo inimigo, pela inveja, maldade no coração. Então nós temos que ter esse discernimento espiritual, que há coisas que é bem visível, isso todo mundo vê, irmão, não precisa nem ser de Deus, não precisa nem ser de Deus, né? Tanto é que o pai dele falou, olha, isso aí é o demônio, até falou, quase que acertou, mudo. Depois Jesus expulsou o demônio surdo e mudo.
Quase que acertou. Mas nós temos que entender e ver as coisas que são de Deus. Tem a sua origem no Senhor e que não são. Quem é de Deus e quem não é. Muitas das vezes não é aquela coisa que a gente bate o olho e vê assim. Não, irmãos. Nós temos que analisar e ver cada situação. Amém? Glória a Deus. Jesus falou, ó, trazei. Manda para mim. Traz ele para mim. Amém? É bom demais, né? Ter Jesus no meio de nós. Tudo vai ser resolvido. Escriba já, boquinha fechada. Pai já mais tranquilinho. Aí, irmãos, trouxeram. Quando ele viu, logo o espírito se agitou violentamente. Reconheceu que era Jesus. Ou seja, olha, meu tempo aqui está se findando. Nesse corpo eu já sei que vou rodar. Vou ter que sair. Tem que sair. Porque ele é Jesus, o Filho de Deus. Irmãos, nós somos conhecidos e temos que ser conhecidos nos céus, na terra e debaixo da terra, no inferno. As trevas, elas precisam conhecer você e conhecem como homem de Deus, mulher de Deus ou não. Sabem exatamente aquilo que você abriu mão para o Senhor e as coisas que você gostou e ainda está na mão das trevas. Quando nós vencemos aquilo que não é do Senhor na nossa vida, você dá um sinal para as trevas. Você fala assim, olha, eu sou totalmente do Senhor, não só de boca. Não só de... Irmãos, olha, eu vi uma reportagem, um negócio. Uma menina, uma jovem senhora aí. Irmãos, canta nos carnavais do mundo aí. Coisa de louco. Aí falou que era crente cristão. Foi até batizada. Eu quase me emocionei. Foi batizado e tal. Falou que estava aprendendo. Meu irmão, não é assim não. Você tem que romper com o mundo. Espera aí. Ah, mas eu ganhava muito dinheiro, irmão. Abre mão. Se é algo que não é do Senhor, abre mão. Você não pode levar o mundo e as coisas de Deus juntos. Ou você vai amar o mundo ou o Senhor. Abre mão do que não é do Senhor. Eu fiquei chocada com essa pessoa aqui. Não é assim não, irmãos. Não é assim não. E Jesus Cristo vem para mudar completamente a situação. Aí, olha que interessante. Jesus Cristo largou de lado o jovem que estava tomado pelo inimigo e se voltou para o Pai. Quanto tempo que isso se sucede? Ele disse desde a infância. Ah, é? Então tem muito tempo. Irmãos, há coisas que muitas das vezes não é da pessoa. Vem por espíritos familiares, por portas abertas pelos pais, avós ou outros antepassados. Entra na família e quer na família permanecer. Jesus estava levando a esse pai a reflexão. Que esse resultado, essa consequência, não era nem daquele jovem. Era dele. Era dele. Jesus levou a reflexão. Jesus também nos ensinou a estudar cada coisa.
tem alguma coisa que não está bem, que não está andando certo, não é, tudo bem, vou orar aqui, amém, Deus manda embora, abençoa, estuda, qual é a origem? Analisa, ora, Senhor me mostra onde está um ninho da cobra, que eu quero tirar tudo, não é assim, irmão? Uma cobrinha saiu, espera aí, se tem uma cobrinha, tem um ninho, mata a cobrinha e vamos matar todas as cobras. Aonde que é? Percebeu, irmão? Não adianta fazer a coisa por cima. Jesus Cristo fez isso. Quanto tempo? Sabe, e depois, irmãos, quando o pai, ele falou, olha, um espírito mudo. A criança não, o jovem não falava. Quando Jesus expulsou um espírito mudo e surdo. Eu vou fazer uma aplicação. Não está na letra, você não vê isso. Mas eu entendo que aquele pai, até mesmo que ele diz que não tinha fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É ouvir, trazer no coração, crer e executar. Aquele pai não tinha fé. Ele não ouvia a palavra do Senhor. E se ele ouvia, não colocava em prática. Talvez entrava por um ouvido e saía pelo outro. Você entende? Em nome de Jesus. Faltava fé. Ele era um surdo espiritualmente falando. E aí abriu a porta. Irmãos, quando nós não ouvimos a palavra do Senhor, como não colocamos em prática na nossa vida, na nossa família, pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer. E não é de bom. Não é de bom. E o Senhor fala. Ele traz uma pessoa, traz outra agora na palavra, você lendo a palavra. Irmãos, agora tem internet. Tem os vídeos ali que você ouve. Usa o YouTube aí para ouvir mensagem. Não é para ouvir bobeira, não. Ouvir mensagem, pesquisa. O Senhor fala. Mas, irmãos, muitas das vezes você não coloca em prática. Não traz para o coração. Não gera arrependimento. Para justamente fazer o que a palavra tem que fazer. Mudança de atitude. Irmão, senão não adianta nada. Não adianta nada. Se a pessoa ouvir, não mudar, não se arrepender, não adianta nada. Não adianta nada. Só uma coisa acontece. Aumenta a condenação daquela pessoa. E aquele pai era assim. Via só as suas coisas, a coisa ia rolando, ia vendo, e ele também era mudo. Porque, irmãos, a boca fala do que o coração está cheio. Não é do que o ouvido ouve, não. Do que o coração está cheio. Ele não falava a palavra do Senhor. Ele não ensinava para os seus filhos. Ele não ensinava, não falava na vizinhança. Ele não testemunhava do Senhor. O que eu estou ouvindo, o que eu estou falando, geralmente reflete o nosso coração. Amém? E esse pai, com certeza, representa aí os antepassados. Irmão, muitas das vezes há espíritos atormentadores que entram e querem permanecer. Quando nós nos posicionamos no Senhor, nós nos brindamos e temos uma vida em Cristo Jesus e levamos bênção, a libertação para nós, para os nossos familiares e descendentes. Mas temos que vigiar. Ficar atento, irmãos. Ficar atento. Para qualquer momento entrarmos em ação. E repreender, não aceitar. Vigilante.
vigilante em todo tempo, protegendo os nossos, em nome de Jesus. E Jesus levou essa reflexão. Ele falou justamente o que acontecia, né? E nós podemos ver que ele não tinha fé. Ele sim ficou sabendo que Jesus curava e tal, pegou lá o menino e... Mas a fé genuína em Jesus, na palavra de Deus, ele não tinha. Amém? Tudo é possível ao que crê. Mas, irmãos, ele tinha uma coisa muito boa. Podemos ressaltar que ele pelo menos levou para Jesus, levou para os discípulos de Jesus, levou para a igreja do Senhor. Hoje, irmãos, isso representa a igreja, onde há o socorro do Senhor para cada necessidade, para cada momento. E o Senhor, visivelmente, Jesus, você não consegue vê-lo, né? Mas você sabe que Ele está aqui. A mão do Senhor está aqui. E quando nós vamos ao encontro da igreja, nos reunimos como igreja, o Senhor está aqui. Quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E como foi colocado o título, tudo é resolvido. Na autoridade do nome de Jesus, na presença do Senhor Jesus, em nome de Jesus, tudo é resolvido. Amém? Glória a Deus. Eu creio. Jesus expulsou esse espírito mudo e surdo. Ordenou. Irmãos, é interessante que ele identificou qual era o espírito que atuava naquele jovem. A nossa oração, ela precisa ser específica. Até mesmo para você mandar o mal embora, mande em nome de Jesus, especifique qual o mal. Pare de se enganar e até enganar Deus com orações genéricas. Senhor, me abençoa. Senhor... muitos até, já vi pessoas orar assim, Senhor, perdoa minha multidão de pecados. Eu não estou nada, melhor não orar assim. Cala a boca, se você não dá para orar direito. Especifica os seus pecados. É lógico que você está perante as pessoas, Senhor, me perdoe meus pecados em nome de Jesus. Mas primeiro momento, vai no seu secreto e confessa ao Senhor. Se você roubou, Senhor, perdoe meu roubo. Aqueles R$1.000 da empresa tal, Senhor Deus. E restitui. Perdoe. Especifique. Exatamente. Confessa ao Senhor, irmão. Confessa ao Senhor. E ali você se purifica. E é lançado no mar do esquecimento. Acabou. Mas especifica para que você seja limpo e liberto. E assim Jesus fez, espírito mudo e surdo. Denuncie a obra maligna. Sai. Eu te ordeno dele e não volte mais. Não volte mais. Que libertação completa. Sabe o que Jesus está falando para nós? Olha, eu liberto para sempre. Agora depende de você, da sua posição, mas eu dou todos os meios para que você fique sempre liberto, sempre protegido por mim, tendo aquela paz. De repente eu posso ver Pedro, Tiago, João, poxa, mas o negócio do monte estava tão bom, rapaz. Aqui o negócio está pegando fogo. Talvez Jesus fala, Pedro, Tiago e João, fica tranquilo.
que a paz do Senhor vai vir aqui também. Vou colocar tudo em ordem. Aquela glória me acompanha aqui também. É no momento da confusão, vai acabar, que Jesus Cristo entra e resolve. Quando você está desesperado, não tem mais nada a socorrer alguém, falta dinheiro, falta alguém, que aparece Jesus e te dá a mão. E ainda fala, viu? Eu não te falei que não era para você confiar em ninguém. Confie em mim. Confie em mim. E Jesus Cristo coloca tudo em ordem. Cada momento. Até o demônio já foi para o inferno, né? Acabou. Benção, né? E aí o garoto chegou e ficou desacordado. Acharam até que morreu. Jesus Cristo pegou. Com Jesus, não morre, irmão. Fica tranquilo. Se Jesus está lá no negócio, no barco, na igreja, no momento ali, se Ele está contigo, não tem morte, é só vida. O garoto ficou desacordado só. O garoto voltou. Jesus ergueu ele, levantou. É Jesus que nos ergue. Não é homem nenhum, não é situação, não é dinheiro, não é nada. Não é homem, não é mulher. É Jesus. E o quadro foi resolvido. Acabou. Acabou. Para sempre. Eu tenho certeza que nunca mais aquele menino foi atacado por espíritos malignos. Porque o pai dele foi curado também para ouvir os ensinamentos do Senhor. E aí, como diz a palavra, ensina a criança no caminho que deve andar. E até quando ele envelhecer, não se desviará dele. E aí ele começou a falar também da palavra. Amém? Mas os seus discípulos ficaram intrigados. Quando estava à parte, irmãos, isso é importante. Você tem alguma dúvida, algum questionamento, não venha expor, mas busque o Senhor Jesus. Busque a liderança, busque alguém e pergunte, tire as dúvidas. Eles falaram, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? Por quê? Nessa parte, Mateus já fala um pouquinho melhor. Mateus 17, 20. Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te aqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém? E ele ainda completou, e essa casta não pode sair com coisa alguma, senão por oração em jejum. Então, falta-te fé, uma fé genuína. Um grão de mostarda não dá nem para perceber na mão, irmãos. Eles quase estavam sem fé. Talvez, como eu falei, pela tristeza. Olha, talvez alguém que foi usado poderosamente pelo Senhor, que eles foram, e aí veio a situação, as acusações, e essa pessoa se frustrou. Decepção. E não é mais como antes. Sabe? Isso que aconteceu com eles. A fé nos impulsiona que conseguimos em Jesus. Precisamos rever a nossa fé. Como está a nossa fé em Jesus, nas coisas? Como está a nossa fé? Será que com a fé que eu tenho, no estágio que ela está,
eu posso ser usado pelo Senhor. Eu não estou falando unicamente de expulsar um espírito maligno, mas de enfrentar as dificuldades da vida. Eu tenho fé no Senhor ou em mim? Talvez eu coloque, irmãos, que eles poderiam estar orgulhosos, achando que eles que expulsariam e não resolver nada. Talvez poderia ser um orgulho. Amém? Depois Jesus falou da oração, mostrando intimidade com o Pai. Oração. Oração reflete intimidade. No secreto, ele falou, olha, se preparem no secreto para estarem prontos para agir no momento que for necessário no dia a dia. Não saia de casa de qualquer jeito. Tenha o seu momento de oração, da leitura da palavra, da intercessão. Em nome de Jesus. E do jejum. Irmãos, eu vou colocar um momento até para você pesquisar. Porque nos originais do grego, não tem essa palavra jejum. Nem em Mateus, nem em Marcos. Não tem. Você pode ver. Não tem. Tem um questionamento com relação a isso. Mas alguns comentários dizem que refletia em si a perseverança, a disciplina pessoal. Amém? E aí foi colocado o jejum para representar tudo isso. Mas não unicamente o jejum. Porque, olha, se a pessoa não estiver em jejum, ela não vai mandar o mal embora? Não, é o nome de Jesus. A autoridade está no nome de Jesus. E não se a pessoa está em jejum ou não. Mas o jejum representa o sacrifício, a morte da carne, a perseverança, a disciplina. Então Jesus falou fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. A oração em secreto. E a perseverança e a disciplina pessoal. Em colocar tudo isso em prática. Que representa também no jejum. Não é verdade? Um jejum periódico. Você e Deus. Tirando aquilo que contamina você. Eu gostaria de colocar Mateus 10, 38. Olha, Mateus 10, 38. Você pode até guardar como eu guardei. 10, 38. 10, 38. Como se fosse a morte completa, né? 10, 38. Como se fosse aquele revólver 38. 10, 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. É uma morte completa. 10, 38. Nós temos que tomar a nossa cruz e matar a carne. Era isso que Jesus estava falando. Do jejum, da perseverança. Não podemos deixar que a carne venha sobrepujar ao espiritual. E nesse mundo que a gente está hoje, irmãos, os prazeres, a pregação das igrejas hoje contemporâneas está focando atender unicamente a necessidade do homem. Socorrer só o homem. A pregação antropocêntrica. E o Senhor Deus que é a pregação cristocêntrica.
teocêntrica. É o homem que tem que pegar a cruz e morrer e seguir a direção, a voz do Senhor. Não pregamos a perfeição. Olha, cada um, irmãos, tem a sua caminhada, tem o seu ritmo e nós amamos uns aos outros. Mas nós vivemos tempos difíceis que nós precisamos, em nome de Jesus, de ter fé, muita oração, muita perseverança, disciplina e jejum para vencer os bombardeios malignos na nossa vida, na vida da nossa família, nos negócios, no mundo. Para que possamos, em nome de Jesus, um dia nos encontrarmos com o Senhor. E Ele falará assim: vinde bendito do meu Pai. Vinde, você foi fiel. Em nome de Jesus.